Bom dia, meus irmãos. Você que está mais aqui para frente, depois que iniciou o culto, você já deu uma olhadinha para trás? Então faça isso. A gente precisa olhar os nossos irmãos, né? Louvamos a Deus porque Deus nos concedeu esse domingo. Esse é o dia que fez o Senhor. E a Bíblia diz que devemos nos alegrar e nos regozijar nele. E nos alegrarmos porque Deus nos permite estarmos reunidos na sua casa, reunidos como família de Deus, para celebrarmos o nome dEle, para podermos estudar a sua palavra. Então, até aqui, já foi bênção estar reunido com o povo de Deus, já participamos da escola bíblica, já tivemos algumas conversas formais ou informais que promoveram o nosso crescimento. E agora estamos aqui para adorar o nosso Deus e para ouvir a palavra dEle. Então, tudo isso nos faz crescer e por tudo isso precisamos agradecer. Um coração grato é um coração que se motiva constantemente a estar conhecendo e fazendo a vontade de Deus. Quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da aventura da noite de sábado. Estivemos participando com alguns jovens da nossa igreja, lá na Igreja Batista do Grajaú, culto jovem. Foi uma bênção, palavra do irmão Wesley, sempre muito oportuna as palavras dele aos nossos jovens. Então foi abençoador, e quando saímos de lá, né, terminou o culto, eu falei assim, bom, então agora já alimentado da palavra de Deus, alegre, vamos para casa descansar, para no domingo de manhã a gente levantar para ir para a IBD. Aí alguém me aborda e diz assim, pastor, nós vamos lanchar. E aí vamos lanchar, né? E aí o lanche, né, essa maratona de lanche com jovens, sábado à noite, né, me fez chegar 1h da manhã em casa. Uma bênção, irmãos. Eu digo assim, eu não tenho mais idade para essas coisas. Mas por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque foram momentos gostosos, momentos de confraternização e momentos de crescimento espiritual. Então eu tenho louvado a Deus pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque diferente do que acontece em outros arraiais, nós temos nos momentos de encontros informais de nossos jovens e adolescentes, nós temos visto acontecer aquilo que Paulo nos desafia a fazer lá em Efésios capítulo 5, quando ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Nós temos visto nossos jovens e adolescentes se reunindo para conversar sobre coisas de Deus, conversar sobre igreja, sobre essa dinâmica da vida cristã. Então, isso é bom. Você precisa orar e precisa fazer alguns esforços. Você, pai, você, mãe, precisa fazer alguns esforços, né? Eu deveria ter sido pai mais cedo, então eu teria mais energia. Mas, mesmo não tendo tanta mais, a gente precisa estar disposto a fazer alguns sacrifícios para abençoar os nossos filhos. Você, pai, você, mãe, precisa fazer um esforço maior para possibilitar que seus filhos estejam nesses ambientes saudáveis, na comunhão com o povo de Deus. Você, pai, você, mãe, precisa fazer esse sacrifício para levantar mais cedo e estar na IBD no horário certinho, para que seus filhos estejam participando da IBD. Você precisa fazer esse esforço. A gente precisa pagar um preço para que os nossos filhos tenham nos seus corações construído esse depósito da palavra de Deus, que é não só o conhecimento, mas também esse depósito emocional de viver as alegrias da comunhão com o povo de Deus. Quando a gente faz isso, mesmo pagando um preço, fazendo um esforço hoje, a gente tem a certeza de que está semeando a semente certa e que vai colher um bom fruto amanhã. Então faça isso, faça esse esforço, vale a pena. Mesmo quando a gente fica assim chateado, né, querendo brigar com o despertador, na hora que ele desperta na manhã seguinte, a gente dormiu menos que gostaria, mas vale a pena fazer isso. Vale a pena investir nos nossos filhos, vale a pena investir na nossa família, vale a pena investir no reino de Deus. Amém? Quero compartilhar outra coisa com os irmãos. Essa semana eu conversei com o irmão Evanderson, é isso mesmo? Evanderson, né? Eu às vezes confundo, eu falo Evanderson, falo Evandro. Conversei com o irmão Evanderson lá nos Estados Unidos, irmãos. O irmão Evanderson acompanhou parte da transmissão
das nossas atividades no retiro. E aí, essa semana, conversei com ele pelo WhatsApp, e aí perguntei para ele: você conseguiu acessar os outros conteúdos? Não, pastor, não consegui. Você tem o aplicativo baixado? Não, não tenho. Tentei baixar pelo QR Code, não consegui. Aí eu mandei o link para ele, baixou, já está acessando os conteúdos, já agradeceu, uma bênção. Aquilo que nós temos produzido de conteúdo aqui em Juiz de Fora, na Igreja Batista no Granbury, está alcançando e abençoando nossos irmãos lá nos Estados Unidos. Você precisa tentar para isso. Se você ainda não tem o aplicativo baixado no seu celular, precisa baixar. Pastor, não tem mais espaço. Olha, tem que liberar um espaço, né? Exclui algum joguinho, exclui alguma coisa e libera o espaço para ter esse aplicativo. Você vai ter acesso a esses conteúdos. E, principalmente, você precisa compartilhar esse aplicativo com as pessoas do seu convívio. O objetivo, ou um dos objetivos do nosso aplicativo, é fazer com que os conteúdos que a gente produz aqui alcancem pessoas não crentes. Então, compartilhe com seus colegas de escola, seus colegas de faculdade, seus parentes, colegas de trabalho. Compartilhe, diga: olha, aqui nesse aplicativo tem alguns conteúdos que vão abençoar a sua vida, que vão abençoar a sua família, que vão dar orientação para você. Por quê? Porque isso faz com que aquilo que a gente tem compartilhado aqui, que tem tanto abençoado a nossa vida, alcance outras vidas. Então, precisamos ter todos os membros da igreja com o aplicativo baixado, inscritos lá no aplicativo, e precisamos ter mais gente fora da igreja com o nosso aplicativo também. Então, faça esse esforço. É mais uma ferramenta que Deus tem colocado à disposição da igreja para poder promover o crescimento do reino de Deus. Então, faça isso, faça esse esforço, invista. Isso certamente vai abençoar a igreja e vai abençoar a tantas outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. E às vezes a gente convida para vir na igreja e não vem, mas talvez separe um tempo, né? Às vezes aquele momento em que o coração aperta, está com uma dificuldade, aí ele vai se lembrar: olha, né, aquele meu amigo me falou sobre o aplicativo aqui, vai abrir e Deus vai falar com ele através de uma palavra e vai transformar o coração dele. Use essa ferramenta, isso certamente vai abençoar vidas e vai alegrar o seu coração também. O resultado disso sempre alegra o nosso coração. Muito bem, meus irmãos, quero compartilhar com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. Mateus, capítulo 5, verso 43 a 48. O texto nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor porque estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entendermos aquilo que está acontecendo aqui, nesse momento, que é mais do que apenas um ajuntamento religioso, que é mais do que apenas um grupo de pessoas se reunindo, cantando alguns cânticos e ouvindo uma palestra. Ajuda-nos a entender, ó Deus Santo, que aqui está reunido o povo que o Senhor escolheu, o povo pelo qual o Teu Filho morreu,
o povo em cujo coração habita o teu Espírito Santo, o povo que o Senhor escolheu para não só salvar e transformar, para viver eternamente com o Senhor, mas que o Senhor escolheu também para, através das vidas de cada uma dessas pessoas que está aqui nessa manhã, o Senhor revelar o seu amor e a sua salvação, para que o mundo glorifique o teu nome e as pessoas sejam alcançadas pela tua graça. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, para que então participemos desse culto da maneira correta, da maneira devida, com expectativa no nosso coração de ouvirmos a tua voz, com o desejo de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, e assim, Senhor, permitirmos que essa obra eterna se realize em nós e através de nós na vida de tantos outros, para a glória do teu nome. Fala então ao nosso coração nessa manhã, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém? Os reflexos do amor é o tema que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um conjunto maior de discursos de Jesus, chamados de o Sermão do Monte. E Jesus traz muitos ensinamentos através desse sermão. Através desse discurso, Jesus procurou mostrar aos seus ouvintes a extensão dos ensinos do Velho Testamento, ou seja, as pessoas liam o Velho Testamento, a Bíblia que o povo tinha naquele tempo era o Velho Testamento, mas ao lerem o Velho Testamento não conseguiam perceber a extensão que havia naquelas leis. O que Deus de fato queria do povo através daquelas leis, daqueles ensinamentos. E Jesus também procura, através desse discurso, corrigir alguns erros que havia na religião judaica em relação às leis. Por quê? Porque Deus deu a lei ao povo, mas o povo foi acrescentando algumas coisas que eram da própria visão humana a essas leis, de modo a que essas leis eram mal interpretadas, não se conseguia entender a profundidade delas, ou essa lei ficava pesada demais, porque tinha coisas que Deus não tinha pedido para ninguém fazer, mas que as pessoas estavam fazendo. E aí, Jesus ele vai apresentar essas leis e vai interpretá-las do ponto de vista de Deus, para que as pessoas pudessem entender e viver aquilo que Deus quer que elas vivam. Então eu tenho dito isso, a gente precisa abrir a palavra de Deus e entender o que Deus quer. Eu não posso abrir a palavra de Deus e retirar dela aquilo que eu acho que não está de acordo com a minha vontade. Eu não posso abrir a palavra de Deus e colocar nela aquilo que eu acho que deveria estar, né? Eu conheci um irmão, ele era muito simples, né? Às vezes nas palavras, nas atitudes, às vezes era simples demais, né? Parecia uma criança em alguns momentos, embora já fosse idoso. E algumas vezes eu ria muito com ele, porque ele chegava perto de mim, citava um texto bíblico, e ele dizia assim: pastor, eu acho que esse texto aqui não devia estar desse jeito não. Aí eu dizia: meu irmão, tem que conversar com o autor então, não dá para a gente mexer, né? E aí ele ria, mas algumas pessoas fazem isso de forma séria, elas pegam a Bíblia e aquilo que está escrito, que é de acordo com o interesse delas, isso aqui é a palavra de Deus, amém, fala Senhor. Aquilo que elas veem que não está de acordo com a maneira como elas estão vivendo, o que elas desejam viver, então elas dizem: não, isso aqui é coisa do homem, né? Isso aqui era para aquele tempo, não é mais para hoje, e aí vai selecionando o que é inspirado e o que não é. Jesus faz a leitura do Velho Testamento, ele diz: agora prestem atenção, porque é a palavra de Deus, é viva, e é ela que vai transformar a vida de vocês, e é através dela que Deus vai cumprir o propósito dele na vida de vocês, fazendo de vocês pessoas felizes, seguras, e fazendo da vida de vocês vida frutífera. Então é dessa forma que a gente precisa olhar para esse texto. A palavra em destaque nesse ensino de Jesus é o amor. Jesus chama a nossa atenção para o amor e procura mostrar a origem, a natureza e a prática do amor, tendo como referência Deus, e não o comportamento das pessoas ao nosso redor. Então veja, Deus espera que nós vivamos e pratiquemos o amor com base naquilo que nós conhecemos de Deus, e não com base naquilo que as pessoas fazem ao nosso redor.
Eu faço o que eu faço, eu vivo como eu vivo, não em função daquilo que os outros fazem. Porque senão eu serei bom entre os bons e mau entre os maus. Eu serei honesto entre os honestos e corrupto entre os corruptos. Eu preciso viver de acordo com aquilo que Deus revelou de si mesmo, para que, independentemente de estar entre os santos ou entre os ímpios, eu viva de forma santa. A isso Jesus nos chama atenção. Jesus começa a mexer, portanto, com os nossos corações, quando Ele diz: ame o seu inimigo. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente lê esse texto e a gente diz assim: não, Deus disse para a gente amar o nosso inimigo. É uma palavra bonita, mas você já parou para pensar nisso? O que uma pessoa teria que fazer contra você para que você o considerasse como inimigo? Porque nós temos pessoas que a gente não tem assim muito afeto por elas. Nós temos pessoas que a gente prefere assim conviver menos com elas. Mas normalmente a gente não considera essas pessoas como nossos inimigos. O que uma pessoa teria que fazer com você, com a sua família, para que você o considerasse como inimigo? Conseguiu pensar? Não é uma coisa muito fácil não, né? Agora, se você já conseguiu pensar, com base nesse texto, o que você deveria fazer ou como você deveria agir com essa pessoa que você idealizou na sua cabeça, que fez algo contra você a ponto de você considerá-lo como inimigo? Como você deveria agir com essa pessoa para que você cumprisse esse mandamento de Jesus, de amar o seu inimigo? A gente precisa olhar para a palavra de Deus, irmãos, de forma prática. Não pode ser um discurso filosófico, não pode ser um conteúdo apenas para uma palestra. Isso tem que ser algo que nos impacte. Eu preciso olhar para o texto bíblico e eu preciso me enxergar nele. Eu preciso entender que quando Deus inspira a sua palavra, Ele tem em mente a minha vida. E Ele quer que isso faça sentido para mim, Ele quer que eu enxergue o ensino dEle, me enxergue nesse contexto e consiga reagir segundo a vontade dEle. Então, será que você consegue se imaginar nessa condição? Alguém que se constitua seu inimigo e você amando essa pessoa? Eu quero fazer algumas afirmações bíblicas a respeito do amor, antes da gente objetivamente olhar para o texto e falar sobre esse tema. Então, a primeira afirmação: amar é um mandamento. João capítulo 13, verso 34, né? Ame o teu próximo, Mateus 22, 39, ame o teu próximo como a ti mesmo. E João 13, 34, agora sim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. É mandamento. Mandamento requer obediência. Obediência é função do conhecimento e não do sentimento. Eu obedeço porque eu conheço a vontade e a ordem daquele que me deu o mandamento. Então não é sentimento. Amar é investir no outro, mesmo quando o sentimento aponta na direção contrária. Então veja, eu não sou obrigado a ter afeto por alguém que me faz mal. Eu não tenho domínio sobre os meus afetos. Afeto é algo que precisa ser cultivado em mim. Então, se você quer que eu tenha afeto por você, você precisa construir isso em mim. Agora, amor não. Amor é mandamento. Eu posso amar uma pessoa mesmo não tendo afeto por ela, mesmo tendo um sentimento ruim em relação a ela, mesmo estando irado contra ela por alguma coisa que ela fez. Mesmo assim, eu posso ter uma atitude de amor, porque amor é mandamento. Segunda afirmação sobre amor: não há verdadeira vida cristã sem a prática do amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 4, né, aquele discurso extraordinário a respeito do amor,
Ele começa dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que soa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está dizendo: olha, qualquer coisa que seja feita sem o amor de Deus é mera religião. Pastor, mas Paulo está citando aqui alguém que é capaz de dar a vida. Quando nós vemos alguém amarrar um monte de explosivos no seu corpo e fazer um ataque terrorista onde ele morre junto, ele não deu a vida pela causa dele? Ele deu. Isso produz algum benefício espiritual para ele ou para qualquer pessoa? Não. Então, na verdade, uma pessoa pode ser capaz de dar a vida por uma causa e isso não ter nada a ver com o reino de Deus. O que Paulo está chamando a atenção é isso. Se não houver amor, esse amor de Deus, então nada que eu faça de fato produz benefício espiritual. E aí nós precisamos entender a terceira afirmação a respeito de amor. Somente Deus, através do seu Espírito, pode nos dar esse amor. Romanos 5, verso 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, é porque Deus derramou o seu Espírito Santo nos nossos corações, no momento em que nós cremos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, é que nós temos condição de amar com esse amor. É que nós temos condição de obedecer a esse mandamento de Deus, que é de amar a todas as pessoas, até aos nossos inimigos. Então, diante dessas três verdades, se você se sente incapaz de amar, ou indisposto a praticar esse amor, você tem um problema com Deus. E precisa resolver esse problema, pois o reino de Deus pertence àqueles que se submetem ao seu mandamento. Eu não sei em que momento, irmãos, da nossa caminhada, a gente começou a relacionar esse negócio de servir a Deus com sentimento. A Bíblia não fala, ela não apela ao nosso sentimento, embora nos emocione, né? Pensar que o soberano Senhor do universo se importa comigo, né? Quando a gente olha quem nós somos dentro do contexto da nossa cidade, do nosso país, do planeta Terra, do sistema solar, quando você vai aumentando, né? Vai ficando mais longe, você começa a perceber que a gente é muito pequeno, mas Deus se importa conosco. Isso me emociona. Mas a Bíblia não apela à minha emoção. Jesus diz assim: olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, entende isso? Eu morro por você, eu amo você, mas você não pode esquecer que eu sou o Senhor. Então, eu demonstro meu amor a você dando minha vida por você. Você demonstra seu amor por mim me obedecendo. É essa a condição. Então, se eu não consigo amar, ou se eu não estou disposto a amar, eu estou com um problema com Deus. Eu preciso resolver isso. Agora, para aqueles que se submetem ao Senhor, aqueles que receberam esse amor no seu coração, estão dispostos a praticar esse amor, então a gente precisa agora pensar em quais são os reflexos desse amor. E o primeiro deles é que o amor nos faz obedientes. Eu faço porque Deus mandou. É esse o princípio. Fui dormir quase 2 da manhã. Humanamente falando, eu estava com vontade de levantar às 6? Não estava. E por que eu me levantei às 6? Porque Deus queria que eu fizesse isso. Porque era importante para o reino de Deus que eu estivesse aqui pela manhã. É assim que funciona.
não é o que eu desejo, é o que eu sei que precisa ser feito. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, nós lemos assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. É assim que Paulo fala sobre o seu sentimento em relação a Cristo, a Deus, a obra de Deus. Irmãos, Deus poderia, pelo terror, pelo pavor da manifestação do seu poder, nos obrigar a servi-lo. Podia ou não podia? Podia fazê-lo. Se Deus manifesta, eu me lembro de um pastor Luiz Saião, ele falando sobre um vídeo que ele estava assistindo, de um pregador na frente da igreja, levantando o dedo para o alto e dizendo: Senhor, derrama sobre mim todo o seu poder. Ele disse: camarada, está maluco? Deus fulmina ele, derramar sobre ele todo o poder. Deus é grande demais. Então, sem pensar na ira de Deus, só de pensar em todo o poder dele é algo que a gente não suporta. Então Deus poderia nos obrigar pela manifestação da sua ira, mas Ele não faz isso. Ele escolhe nos convencer pelo amor. Ao invés de Ele manifestar o seu poder e dizer assim: vocês vão fazer porque eu estou mandando, Ele vem e se sacrifica por nós. Eu não merecia isso, mas Ele se sacrificou por mim. E aí Paulo diz: olha, esse amor é grande demais, como é que a gente consegue resistir a ele? O amor atrai o nosso olhar. Quando Deus manifesta o amor por nós, Ele chama a nossa atenção. Eu digo isso para as pessoas, às vezes a pessoa diz assim, está com a vida toda errada, mas ela diz: pastor, mas olha, eu acho que Deus continua me amando, eu acho que eu não estou tão errado assim não, porque eu tenho pedido as coisas para Deus, Deus tem respondido as minhas orações, porque eu tenho investido nos meus negócios, Deus tem abençoado. E eu digo: quando Deus abençoa a nossa vida, Ele não está aprovando o que a gente está fazendo, Ele está chamando a nossa atenção para o amor dEle, para que a gente olhe para Ele. Então o amor de Deus chama a nossa atenção, atrai o nosso olhar, e quando nós olhamos para a face de Deus, nós reconhecemos Deus como Criador e como soberano Senhor. Então não tem outra opção para a gente senão obedecer. O Deus que é soberano me amou, cuidou de mim. O contrário disso, portanto, o contrário dessa obediência, dessa disposição em conhecer e fazer a vontade de Deus, é rejeitar o seu amor e ignorar o sacrifício do seu filho. Depois de olhar para Deus, depois de perceber o amor de Deus, eu dizer: não, eu não quero fazer a vontade de Deus, é isso, é ignorar o sacrifício de Jesus, é dizer: eu sei que Deus é Senhor, eu sei que Ele me ama, mas eu não estou interessado em conhecer e fazer a vontade dEle. Não pode ser isso parte da vida daquele que se diz filho de Deus. Somos filhos de Deus, Jesus é Senhor da nossa vida e é nosso Salvador. Então, não importa se o outro merece o nosso amor, devemos amar porque Deus nos amou, porque é a vontade dEle que a gente manifeste o amor. Então não tem a ver com o merecimento do outro, tem a ver com a minha obediência ao Deus que me alcançou e que me transformou. Então o primeiro reflexo do amor é esse: o amor nos faz obedientes. Qual é o segundo reflexo do amor? O segundo é que o amor nos faz conscientes. Como filhos, devemos comunicar o caráter do Pai. Deus espera que as pessoas conheçam a Ele através de mim e de você. Não do nosso discurso, mas da nossa maneira de viver. Em Mateus capítulo 5, verso 48, o texto diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. As pessoas precisam olhar para vocês e reconhecer o caráter de Deus. Deus criou o homem para que, vivendo em comunhão com Deus e praticando o caráter de Deus, comunicasse a sua glória. Deus nos criou para que, através de nós, a glória do Deus invisível se tornasse visível. Esse é o propósito. Por isso Deus
Quando cria todas as coisas, ele diz, haja, né? Haja luz, haja a separação entre a água e a terra seca, haja animais, ele vai dizendo haja, mas quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É para que o homem no seu viver comunique a glória de Deus. O pecado corrompeu isso, o pecado nos distanciou de Deus, mas Deus não desistiu de nós, Ele se sacrificou para que não ficássemos excluídos desse plano eterno dele. Então, quando o apóstolo Pedro fala a respeito dessa obra que Deus está fazendo em nós, como é que ele define essa obra? Ele diz assim, lá em 1 Pedro 2,9, eu anotei o texto e não anotei a referência. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha que coisa boa. Mas ele diz que isso tem uma finalidade. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama, Deus nos abraça, Deus nos cuida, Ele nos transforma. E agora ele diz assim, agora vai e conta para os outros. Vive entre aqueles que ainda não me conhecem, de modo a que essas pessoas olhem para a sua vida, entendam que eu estou presente na sua vida e queiram me conhecer. É esse o propósito. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 8, ele diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Deus não espera que nos comportemos da mesma maneira que nós nos comportávamos antes de conhecê-lo. Deus não espera que nós nos comportemos da forma como se comportam aqueles que não conhecem a Ele, não conhecem o seu amor. Tem que ser diferente. Se eu conhecia Deus agora, se o Espírito de Deus habita em mim, se o amor de Deus foi derramado no meu coração, o meu comportamento tem que ser diferente do comportamento daqueles que não conhecem a Deus. Senão tem alguma coisa errada. Versos 46 e 47, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Tem que ter algo diferente, irmãos. Se eu digo que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, se eu digo que eu recebi o perdão dos meus pecados, que o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim, se eu digo que eu tenho plena convicção de que se Jesus não voltar antes e o meu corpo descer à sepultura, quando Ele voltar, esse corpo será ressurreto e transformado, e se Ele voltar antes, esse corpo que ainda está vivo será transformado, e eu vou habitar eternamente com Deus. Se eu tenho convicção disso, se isso não é um discurso da boca para fora, se isso não é uma convicção, é uma fé, se isso foi produzido em mim por essa transformação em Cristo Jesus, o meu viver tem que ser diferente. Eu não posso viver do mesmo jeito que aqueles que não conhecem a Deus. Então, o que Deus espera é que o nosso comportamento seja um comportamento superior, baseado no caráter de Deus e em obediência à vontade de Deus. Então, eu tratarei as pessoas com educação e gentileza. Não importa o que eles façam, não importa se eles são ignorantes, eu tratarei, né? Vou usar as palavras do Wesley ontem, né? Depois do culto, conversando com a gente, ele dizendo, a pregação do púlpito, ela revela ou aquilo que nós somos, ou aquilo que desejamos ser. Então, isso precisa ser uma meta para a minha vida. Eu quero tratar as pessoas com educação e gentileza, não importa se a maneira como o mundo se comporta hoje é diferente. Isso é o que Deus espera de mim. Eu trabalharei para o crescimento e para o bem-estar das pessoas. Eu intercederei por elas a Deus. Não porque elas mereçam, mas porque agindo assim darei a elas oportunidade
de conhecerem ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o objetivo. Eu vou agir conforme a vontade de Deus para revelar Deus às pessoas, porque é isso que o meu Deus, o Deus que me criou e que me salvou, o Deus que morreu por mim, é isso que Ele espera de mim. É isso que Ele espera depois de ter transformado a minha vida. Ele espera que eu dê testemunho dEle. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem tem o amor de Deus, age assim. Em terceiro e último lugar, o reflexo do amor de Deus, o amor nos faz compassivos. Esse é o terceiro reflexo. Quem erra precisa ser ajudado a acertar. Eu tenho dito isso porque é uma convicção que eu tenho da parte de Deus com relação ao ser humano. Ninguém erra querendo. Pastor, mas tem umas pessoas que fazem uma coisa absurda. Tem muita coisa absurda sendo feita. Mas quando uma pessoa faz uma coisa absurda, você olha e diz assim, não é possível que a pessoa fez isso. No momento em que ela fez, ela acreditava que aquela era a melhor atitude a ser tomada. Porque ninguém erra querendo, as pessoas agem desejando acertar, desejando ter o melhor resultado para a vida delas. Às vezes erram muito, mas querem acertar. Jesus nos comunica um Deus cheio de compaixão. Mateus 5, verso 45, porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu fico imaginando, se Deus tivesse um coração igual de algumas pessoas, talvez acontecesse, né? igual aquele carrinho da família Adams, né? Onde vai passando assim, a chuva caindo em cima, né? Só chove em cima do carro, né? Então talvez só chovesse na plantação daquela pessoa que tivesse um coração melhor. O outro ia plantar, o sol ia esturricar a planta dele. Deus não faz assim. O indivíduo está blasfemando contra Deus, o indivíduo está atacando a igreja de Cristo, aí ele vai lá, ara a terra, aduba, irriga, joga a semente e colhe o fruto. Deus é assim. Faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Deus tem esperança em nós. Deus acredita em nós. Precisamos acreditar uns nos outros. Se o conhecimento de Deus nos traz salvação, ou o conhecimento que nos traz salvação, é o mesmo conhecimento que enche o nosso coração de amor. Veja, eu conheci Deus, porque eu conheci, eu abri o meu coração para Ele, porque eu conheci, Ele encheu o meu coração de amor, me revelou o seu caráter e me motiva a viver um viver santo. Na medida que eu vou conhecendo Deus, eu vou ganhando essa motivação de transformar a minha vida. Então isso significa que quem se encontra como inimigo, ou se torna inconveniente em função das suas escolhas, essa pessoa ou ainda não conhece a Deus, né? Ela precisa de salvação, ela precisa do conhecimento salvador de Deus, ou ainda é um menino na fé, já aceitou Jesus como Salvador, está aqui convivendo conosco na igreja, mas de vez em quando fala uma palavra que não deveria, de vez em quando toma uma atitude que não deveria, de vez em quando é encontrado num ambiente que não deveria. Então essa pessoa precisa amadurecer, precisa crescer espiritualmente. Agora veja, tanto aquele que está completamente ignorante em relação à vontade de Deus, precisa de salvação, quanto aquele que já aceitou Jesus como Salvador, mas carece de maturidade, em todos os dois casos, o amor de Deus presente em nossos corações deve nos fazer optar pela compaixão e não pela raiva ou pelo desprezo. Por quê? Porque fazendo isso, eu ajudo essas pessoas a conhecerem a Deus.
e a melhorarem. Em Lucas 23, verso 33 e 34, o texto nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Os dias que se seguiram, meus irmãos, muitas das pessoas que se posicionaram contra Jesus, muitas das pessoas que ficaram indiferentes ao que estava sendo feito contra Jesus, nos dias que se seguiram, dias de crescimento da igreja, foram alcançados pela graça de Deus. Muitos dos líderes religiosos judaicos se converteram ao cristianismo. Por que eles agiram contrários antes? Porque lhes faltava o conhecimento. Então aquele que no primeiro momento era inimigo, passou a ser irmão. Saulo, que perseguia e matava os crentes, passou a dedicar a sua vida a ponto de correr risco de vida por muitas vezes e no final ser executado pelo Império Romano, por amor ao reino de Deus, por amor à igreja. Aquele que se apresenta como meu inimigo hoje, pode ser meu irmão amanhã, se eu fizer aquilo que Deus está me ordenando fazer, se eu amar. Jesus teve compaixão dos seus inimigos. A presença do amor de Deus em nosso coração nos ferramenta com a compaixão para investirmos naqueles que têm uma conduta inadequada. Ao invés de eu alimentar um sentimento ruim, eu vou olhar com objetividade. Ele está fazendo isso porque ele não conhece Deus. Então, ao invés de reagir em relação a ele do mesmo jeito que ele age comigo, não. Eu vou apresentar Deus para ele. Ele vem com 4 pedras na mão, eu vou com oração e com bênção na direção dele. Porque isso confunde, isso faz as pessoas pararem para pensar. Produz reflexão espiritual, que pode produzir transformação. Ah, pastor, mas talvez ele nunca mude. É verdade. Talvez você tenha, né, a experiência de conviver com alguém que vai querer pisar no seu pé o tempo todo, e você vai orar por ele a vida inteira, e você vai testemunhar do amor de Deus para ele a vida inteira, e toda vez que você deixar o pé na frente, ele vai pisar. Aí você diz assim: bom, então que vantagem que tem nisso? Sabe qual é a vantagem, irmãos? Primeiro é a vantagem de você estar obedecendo a Deus. A questão não é o resultado do que eu faço, mas é o fato de eu estar obedecendo a Deus. Sabe qual é a outra vantagem? É que as pessoas sempre estão vendo aquilo que a gente está fazendo. Quantos testemunhos eu já tive nesse sentido, de você procurar ajudar uma pessoa, procurar investir numa pessoa, e aquela pessoa depois não está nem aí, mas outras pessoas que você não estava observando, estavam atentas àquilo que você estava fazendo, e aquele seu comportamento de investir em alguém, revelou para aquela pessoa que você nem estava vendo o amor de Deus, e ela quer conhecer esse Deus, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, encerrando o capítulo 15, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando a gente obedece a Deus, sempre isso produzirá frutos para o reino. Quem tem o amor de Deus, age assim. O apelo bíblico é a nossa razão. Se Deus é meu Senhor, seu Espírito habita em mim e me capacita a obedecer, enquanto me revela o caráter e a vontade de Deus, a minha única opção como filho é obedecer. Se eu não consigo fazer a vontade de Deus, ou se eu não quero fazê-la, e eu digo que alguns crentes precisam ser sinceros, né? A gente aconselha às vezes as pessoas numa determinada situação, às vezes problema familiar, e a pessoa diz: pastor, eu não consigo fazer assim. E eu digo: tem que ser mais honesto. Muda a frase, diga assim: pastor, eu não quero fazer assim, eu não estou disposto ou disposta a fazer assim.
Porque o Deus que nos ordena viver uma vida santa, uma vida objetiva para o reino dele, é o Deus que colocou o seu Espírito em nós para nos capacitar. Paulo diz: posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso fazer tudo aquilo que Deus espera de mim, independentemente das circunstâncias, porque Deus me fortalece. Então eu tenho que ser honesto. Se eu não consigo fazer a vontade de Deus, ou se eu sou sincero e honesto em dizer que eu não quero fazê-la, o amor de Deus não está em mim. E se o amor de Deus não está em mim, eu não tenho parte com Deus. E se eu não tenho parte com Deus, eu estou perdido. Preciso de salvação. Minha única opção para resolver esse problema é clamar pela misericórdia de Deus. Então a situação é a seguinte, irmãos, para a gente encerrar essa palavra e orar. Deus quer que eu viva uma vida de amor. Deus quer que todas as minhas ações sejam movidas pelo amor e em obediência à vontade dEle. Então, se o amor de Deus está em mim, eu sou filho, eu não tenho outra opção senão obedecer. Se eu desobedeço, tem alguma coisa errada. Se eu desobedeço, é porque o amor não está em mim. Eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus, o amor não está em mim. Se o amor não está em mim, eu não tenho parte com Deus. E aí eu preciso esquecer todo o restante. Eu preciso fechar os meus olhos. Preciso me quedar diante de Deus. E preciso dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoe. E me alcança com a tua salvação. Porque talvez eu seja considerado até um bom religioso, mas eu ainda preciso ser alcançado pela tua salvação. Agora, se essa palavra de estímulo a viver pelo amor, ela mexe comigo, ela me faz acreditar que eu posso ir além, então o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu preciso só levar a sério essa caminhada, para que Deus revele o seu amor através da minha vida, me faça crescer e abençoe através da minha vida a vida de outros. É esse o plano. Deus quer usar a sua vida e Deus quer abençoar a sua vida enquanto abençoa os outros através de você. O apelo, portanto, é para dizermos sim. Sim ao amor de Deus. Sim ao amor que através de mim transforma os outros. Que Deus nos ajude a querermos, a desejarmos e a vivermos os reflexos desse sim ao amor de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso que está nos céus, Deus cheio de amor e de misericórdia, de compaixão, o Deus que nos conclama a amar, nos dando exemplo de amor. Nós queremos te louvar por essa manhã, Senhor, porque pudemos ler a tua palavra, pudemos meditar sobre a tua palavra e entender que o amor do Senhor está em nós através da fé em Jesus. Entender que nós não merecíamos quando o Senhor veio a nós e que da mesma forma tem um monte de gente ao nosso redor, a partir dos nossos próprios irmãos em Cristo, que também não merecem o nosso amor, assim como nós não merecemos o amor de nenhum deles. Mas quando nos comprometemos em viver esse amor do Senhor que nos transformou, o amor que se estende a nós a cada dia, então nós podemos abençoar e sermos abençoados. Então ajuda-nos a nos comprometer com esse amor, Senhor. Ajuda-nos a acreditar que esse amor que está em nós por causa do Senhor, que Ele pode não só tornar nossa vida melhor na nossa relação contigo, mas que Ele pode transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a olhar a partir do convívio da Tua igreja, para cada pessoa que a gente acredita que não esteja fazendo ou conduzindo a vida cristã da forma como o Senhor gostaria. Ajuda-nos a investir amor na vida dessas pessoas, para que elas sejam abençoadas. E se a nossa avaliação estiver errada, Senhor, se na verdade a gente está achando que as pessoas estão erradas, e às vezes somos nós que estamos errados,
o investimento desse amor também nos fará entender isso e nos fará melhores. Então ajuda-nos a acreditar que o plano do Senhor é melhor que o nosso. Ajuda-nos a acreditar que na obediência ao Senhor, o poder do Senhor opera em nosso favor no seio da tua igreja. E ajuda-nos a amar incondicionalmente, para que assim sejamos a igreja que o Senhor idealizou, e que isso faça com que a nossa vida seja melhor, e que o nosso viver glorifique o teu nome. É essa a nossa oração, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico.